Queria avisar para vocês que essa aula a partir de agora está sendo gravada. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês mais essa noite. Depois de uma aula muito profunda da nossa última, né? Na qual nós meditamos a paixão de Cristo. Foi uma aula, assim, de todas as vezes que eu dei o Crisma, de verdade, foi a que eu mais fiquei comovido, né? E olha que eu dou o Crisma há bastante tempo, né? Mas foi uma comoção, assim, muito grande, porque a cada ano que passa, eu, minha mãe, a gente se aprofunda mais no mistério. Ou seja, cada ano que passa, a gente dá aula para os alunos, mas a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, para nós nunca fica enjoativo. Cada ano um fruto diferente. E a gente vai crescendo em espiritualidade cada vez mais que a gente dá o Crisma. Ou seja, os frutos do Crisma é para vocês, mas também é para nós que está ministrando as aulas, né, mãe? Beleza, E é verdade. na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à vida de Jesus. Nós já falamos da infância de Jesus, a gente já falou da vida pública de Jesus, a gente já refletiu sobre o Pai Nosso, né? E nessa quinta aula sobre Jesus, nós vamos falar sobre. A primeira aula foi a vida de Maria e a infância de Jesus. A gente. Melhor ainda, vamos lá. O primeiro bloco do Crisma foi qual? Quem é Deus? Então a gente teve uma aula sobre Deus e sobre a criação. E depois a gente teve o segundo bloco do Crisma, que foi algumas aulas sobre o Antigo Testamento. Foi sobre Noé, que foi sobre Abraão, que foi sobre Moisés e os 10 mandamentos. Depois a gente está no nosso terceiro bloco, que é a cristologia, que é o que? Nós estamos falando de Jesus em si mesmo, da vida de Jesus. Então a gente está falando de Nossa Senhora, né, da infância de Jesus. A gente está falando, a gente falou da vida pública de Jesus, a gente falou do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. A gente falou da paixão de Cristo e hoje é para a quinta aula, quinta sexta-feira, que a gente está falando de Jesus, que é o nosso foco principal, né? Que a gente vai falar agora sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa é a nossa aula de hoje, né? E depois nós vamos começar a falar da igreja, né? A gente vai começar a falar dos sacramentos, a gente vai começar a falar dos mandamentos da igreja, né? A gente vai começar essa parte mais eclesiológica, né, mãe? E vamos começar, a Sônia vai começar ou com a leitura da Bíblia ou com a leitura do texto, né? Para Eu já vou falar. começar com a leitura do texto, e mais para frente, aí eu vou dar a entrada. Tem 3 leituras da Bíblia para a gente fazer, tá bom? Posso começar? Sim. Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos no túmulo de Cristo. Sua mãe Maria, se a deixassem, ficaria ali e seria sepultada com seu filho. Quanta dor! José de Arimateia compra um manto e cobre o corpo de Jesus e lhe dá o seu próprio túmulo. Jesus, de tão pobre que era, não tinha nenhuma sepultura para descansar seu sacrossanto corpo sem vida. A pedra rola e sepulta um Deus que morreu por nós. Logo vem sábado, e a tristeza reina nos corações dos discípulos e apóstolos. Mas algo acontecia em um lugar que os olhos não podem ver. Mansão dos mortos. Jesus, com seu sangue, salvou e redimiu a todo o universo. Todos os homens que nasceram antes, durante e depois do sacrifício dele na cruz. Sabemos que aqueles que morreram depois da morte de Jesus na cruz vão para o céu ou para o inferno. O purgatório já é a garantia do céu. E antes de Jesus, para onde iam as almas dos bons e dos maus? Assim diz o catecismo da Igreja. Morada dos mortos. A que Cristo morto desceu é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades.
porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor. O que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Valeu. Aqui eu vou ler esse trechinho aqui, que diz assim: Cristo vai pregar aos mortos que ele venceu a morte e abrir a porta do céu para aqueles justos que viveram uma vida retamente com temor a Deus. Vamos pegar o que nós estamos lendo. É muito importante. Porque quando a gente reza o creio, tem uma parte que a gente fala que Jesus desceu à mansão dos mortos. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então ele morreu na sexta, ficou sepultado no sábado e no domingo ele ressuscitou. Só que muita gente fala da sexta-feira da paixão e já pula para a ressurreição. Mas e o sábado? Né? O que aconteceu naquele sábado em que Jesus foi sepultado? Né? É importante, vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos adentrar nesse mistério. Né? Antes de falar da ressurreição de Jesus, é importante a gente refletir um pouco sobre isso. Porque Jesus, ele morre, ele é sepultado, cobre o corpo dele, e enquanto o pessoal está sepultando o corpo dele, ele vai a um lugar chamado Mansão dos Mortos. Porque pelo sangue, nós sabemos, a gente viu pela última aula, que o sangue de Jesus abriu a porta do céu para a gente. Nós somos salvos, podemos ir para o céu, porque Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. Mas a gente fala nós, né? Nós que estamos aqui hoje, mas a gente entende que Jesus salvou com seu sangue as pessoas que morreram depois dele, né? Mas será que são só essas pessoas que morreram depois da morte de Jesus na cruz que vão para o céu? E Abraão, né? E Moisés, que vieram antes de Cristo, e Isaías e Jeremias, e todos os homens justos que vieram antes de Cristo, que viveram retamente, né? Que viveram a moral, a lei natural com perfeição, né? Ou viveram uma vida reta. Adão, será que Adão e Eva não poderiam se salvar, por exemplo? Né? Então, o sangue de Jesus, ele está para curar e redimir as pessoas que vieram antes dele, as pessoas que vieram depois dele, que somos nós, né? E as pessoas que ainda vão nascer. Jesus já redimiu com o seu sangue. Ele já pensou, ele já sabe, quando for nascer o último ser humano, da última mulher que parir, aquele bebê ele já está redimido, né, pelo sangue de Cristo, né? Porque o sangue de Jesus ele redime o universo todo, toda a humanidade, antes, durante e depois do sacrifício dele, né? Só que a gente sabe que a alma ela é imortal, a alma não morre, né? Então, existia um lugar onde as almas ficavam antes de Jesus abrir as portas do céu, né? Que é chamado Sheol, ou Hades, ou a mansão dos mortos. Deu para entender, gente? Então, o que Jesus vai fazer lá? Jesus vai lá, diz Santo Afonso de Ligório, que Jesus vai ir lá primeiro a Adão. A gente vai ler isso hoje. E ele vai falar: olha, Adão, se lembra do pecado original que você fez? Se lembra disso? Lembro. Então, está desfeito. Aí ele redime Adão, ele redime todos aqueles que morreram no pecado original, os justos, né? Porque aqueles que foram maus, aqueles que foram ruins, vai continuar lá, né? E o que tem várias interpretações bíblicas. Aqui não se pode dizer com uma acertada, com um nível de certeza que as pessoas que estavam no Antigo Testamento estavam no inferno, né? Mas subentende-se que sim,
mas não era, mas era uma parte do inferno chamada Mansão dos Mortos, Sheol, Hades, né? Ou Limbo, né? Não se sabe, mas sabe-se que os bons saíram de lá e os maus ficaram, né? E os maus foram condenados ao inferno depois. Certo? Porque você vê no Antigo Testamento pessoas boas como Salomão, né? Ou Davi, que foram homens santos, e você também via pessoas ruins, né? Como o rei Nabucodonosor, como o rei Saul, ou como tantas outras figuras. E não dá para salvar, não dá para dizer que todos eles foram salvos, né? Porque o justo se salva, mas o injusto não, porque existe a justiça divina, né? E a gente vai entrar mais nesses detalhes quando a gente for falar sobre o inferno, né? Quando a gente for falar sobre o céu, o inferno e o purgatório, né? Quando a gente for aprofundar nisso. Mas o que Cristo, ele abre as portas do céu para os justos e os injustos continuam na sua injustiça, né? Porque não seria certo os justos ficarem no inferno, né? Então Jesus vai lá e recupera, salva esses justos. E o primeiro que foi recuperado e salvo foi Adão. Ou seja, assim que Jesus morreu na cruz, ele foi lá pregar aos mortos. Todos que morreram antes dele foi lá pregar. Ele começou a pregar aos mortos. Eu vim salvar vocês. Eu vim tirar vocês dessa mansão. Eu vim tirar vocês desse inferno. Né? E eles aguardavam, né? Imagina ali, sentado numa sala, esperando. Imagina o bate-papo que deveria ter sido, né? Moisés com Noé, com Adão. Eu acho que todo mundo ficava olhando assim para Adão, assim, né? Foi por causa de você. Aí Adão ficava, ai meu Deus. Aí quando chegou Jesus, Adão falou, ufa, mano. Até que enfim eu vou sair daqui, né? E o pessoal não vai parar de pesar na minha, né? Então é uma brincadeira para vocês entenderem, né? Como que se dá essa questão. Agora, gente, eu preciso que vocês me digam. Vocês entenderam essa parte? Foi bem explicado ou tem alguma dúvida? Não? Ô, Felipe, Pode falar. eu já vi muitas pessoas brincando também, falando assim, tudo por causa da Eva. Quando eu chegar lá no paraíso, eu vou aceitar as contas com ela. Principalmente as mulheres, por causa das dores de parto. Pois é. As Que contas. uma um dos castigos da Eva foi sentir dor do parto, né? A que é atribuída a todas as mulheres agora, depois do paraíso. Sem quebrar um pouquinho, né? A gente entende que antes não era propriamente dito o purgatório, era essa mansão dos mortos em que aguardavam, né, a presença de Cristo. Agora eu posso continuar dando continuar a leitura? Pode. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. Vamos lá. Aos mortos. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento, até a plenitude, do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus. Fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real, de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos, a de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Pode ler. Mas Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem, e os que o ouvissem vivessem. Jesus, o príncipe da vida, pela sua morte, reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele libertou quantos, por meio da morte, se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades.
E ao nome de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. Está em Filipenses 2:10. Ó, presta atenção nessa parte que é a mais linda dessa parte da Mansão dos Mortos. Presta atenção. Pode ler? Uhum. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio, uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Pai, a procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida, quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou o teu Deus, que por ti me fez teu filho. Desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças no cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Amém. Vocês viram que bonito? O que acontece quando a gente está lá, tem a Semana Santa, tem a Sexta-feira Santa, quem participa do Tríduo Pascal fica impactado com isso. Porque você está lá na Quinta-feira Santa, lava pés, instituição da Eucaristia, Sexta-feira Santa, todo aquele sofrimento, né, da cruz, né, você medita. E quando chega o Sábado Santo, parece que há um vazio no seu coração. Não sei quem já fez essa experiência de Semana Santa. O sábado, parece que aquele sábado, mano, parece que você tem um vazio na sua alma. Né? Parece que você tem... Falta algo em você. Porque um grande silêncio reina sobre a terra. Né? E imagina naquele sábado em que os discípulos estavam... Isso. Mas a vigília a gente já está comemorando a ressurreição. Ali, de manhã e de tarde, assim, sabe? E a gente fica assim pensando, poxa vida, onde está o meu Senhor, né? E eu fico imaginando os discípulos. Aquele sábado deve ter sido pior que todas as ressacas que alguém poderia ter na vida. Porque você tinha uma tristeza muito grande de seu Deus, seu mestre ter morrido. Maria, então, estava ela se pudesse, isso diz Santa Afonso Maria de Ligório, que Maria, se pudesse, ela queria que se fechasse o túmulo com ela lá dentro. Ela queria ficar lá dentro. Né? Porque uma mãe, às vezes, a gente vê isso, né? Às vezes está tendo a mãe que perde o filho, às vezes ela quer ser enterrada junto com o filho. Né? E ela fica assim, meu Deus, meu filho morreu e agora imagina Maria, né? Imagina Nossa Senhora, que entrega seu filho para a morte, ela oferece Jesus, como a gente viu na última aula, mas em oferecer Jesus, ela quer se sepultar junto com Jesus. Né? E nisso, mas ela sabe que Jesus está fazendo alguma coisa. Jesus não está morto. Morto está o corpo, mas a alma de Jesus está lá salvando aqueles que morreram antes. Né? Os justos do Antigo Testamento, sabe? Aqueles que não conheciam, não pôde conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, mas que viveram uma vida reta. Né? E Deus salva, né? E depois de Deus redimir, salvar e abrir as portas do céu, vamos dizer que chegou a primeira leva do céu, né? A primeira leva do céu quem era, né? Era esses justos e santos do Antigo Testamento. Teve um lá que ficou na mansão dos mortos só uns minutos, né? Que foi aquele ladrão arrependido, né? Que ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? E Jesus falou para aquele ladrão arrependido, o ladrão morreu, chegou lá, aí depois Jesus chega lá e já fala, opa, demorei? Né? Aí aquele ladrão ele fala assim, poxa, eu fiquei aqui uma hora, 2 horas, agora tem gente aqui que está aqui há 4.000 anos, né? E Jesus chega e abre a porta do céu, né, para eles.
E fico imaginando Adão entrando no céu, Eva entrando no céu, todos aqueles entrando no céu e falando assim, poxa, apesar de todos os meus erros, Deus, é, Deus não erra, né? Deus, ele sempre tem um plano para que a sua vontade seja feita. A vontade de Deus sempre se fará. Apesar de a gente querer ou não, a vontade de Deus na história, na nossa vida, ela vai se fazer. Né? Ô, Felipe, vamos pegar a passagem da Bíblia agora? Vamos. Lucas 24. Quem está com a Bíblia aí? Do 1 ao 8. Pode ler, mãe. No primeiro dia, é a ressurreição. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que havia acontecido. Nisso, 2 homens com vestes resplandecentes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhes: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. É muito profunda essa passagem, né? Vamos lembrar que Jesus, na sua vida pública, isso não deu para passar na aula da vida pública de Jesus. Mas é um detalhe muito importante, então eu fico pensando, por que eu não passei isso, né? Agora, 3 aulas depois não dá para voltar, né? Mas eu falo agora. Jesus, na sua vida pública, ele sempre falava, gente, empolga não que eu vou morrer. Ah não, Jesus, você está multiplicando os pão. Gente, eu vou morrer, eles vão me pegar, vou morrer. Não, Jesus, você vai ser o rei de Israel, não, que isso. Aí levou o pessoal lá pro Monte Tabor, transfigurou e falou, gente, eu vou morrer. Não, Jesus, a gente viu a sua glória, não, você é Deus poderoso, ninguém pode te fazer mal, não. Aí Jesus, ele anuncia várias vezes que ele vai padecer, que ele vai morrer. Mas ele também anuncia que ele vai ressuscitar o terceiro dia. E os discípulos, nossa, pra gente hoje é normal, né, falar que Jesus ressuscitou, a gente cresceu na paróquia. Agora, a ideia de alguém ressuscitar no tempo de Jesus era uma coisa, tipo, absurda, é uma coisa impossível. E Jesus, ele dá demonstrações que ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Por que 4 dias, gente? Porque para os judeus o corpo ele começa a apodrecer, na verdade é antes, né? Mas para os judeus, se você fosse ressuscitar, por exemplo, você teria que ressuscitar até o terceiro dia, porque do quarto já começa a decomposição do corpo, né? E Jesus, para falar que tem poder sobre a morte, ele ressuscitou Lázaro depois do 4º dia, para falar que até depois do tempo previsto ele pode fazer. Ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscita. Ele tem dó de uma mãe viúva, né, que faz o cortejo fúnebre do seu filho. Ele ressuscita na frente de todo mundo aquele filho, né? E poxa, e Jesus ele tem poder sobre a morte. E mas mesmo eles vendo Jesus ressuscitando, ressuscitando o seu amigo Lázaro, ressuscitando outras pessoas, Jesus ressuscitou várias pessoas. E Jesus fala, gente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Não, Jesus, você não vai morrer, não. E quando aconteceu de Jesus morrer, muitos falaram, não, Jesus, eu vou morrer com você. Pedro, não, não vou te negar, não. Mas quando chegou os guardas, quando chegou os guardinhas, ó, pernas para de casa, todo mundo, cada um foi para um canto. Né? E para vocês verem, gente, que quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu para quem, conforme minha mãe viu? Ele apareceu para as mulheres. Por que ele parece para as mulheres, né? As mulheres, naquele tempo, um testemunho de uma mulher era igual a nada, juridicamente. Então, se a mulher falasse, eu vi o Pablo voltando na padaria com 2 sacos de pães. Aí as pessoas iam falar, ela ia falar, não vi nada. O que você está falando? Para de mentir. Não, ou seja, não tem validade. Agora, se
se eu chegasse e falava, eu vi o Pablo quando eu saí da padaria com 2 sacos de pães. Ah, então o Pablo saiu da padaria com sacos de pães. Por quê? Porque por eu ser homem, a minha palavra tinha poder. Né? Na época de Jesus era assim. Mas Jesus ele já vai quebrar isso aí. Ele vem dar dignidade para as mulheres também. Né? Eu trago esse ponto porque Jesus ele dá dignidade que as mulheres não tinham. Né? Que na verdade era uma dignidade que estava prevista pelo Antigo Testamento, só que foi cerceada das mulheres. E Jesus ele aparece para as mulheres e faz elas dignas de testemunho. Ou seja, dá valor para as mulheres. Né? Tanto que o cristianismo é a religião que mais valoriza a mulher no mundo. Né? O catolicismo é a religião que mais valoriza a mulher. Que tem uma teologia para a mulher baseada em Nossa Senhora. Coisa que os protestantes falham um pouco, não tem. Né? Os evangélicos não têm uma teologia assim. E muitas vezes é na igreja católica que você vê os grandes mosteiros para as mulheres, onde as mulheres podem se tornar rainhas, onde as mulheres podem se tornar abadesas, madres superioras. Não existe isso em outras religiões. Então Jesus ele se apresenta para as mulheres primeiro, depois ele se apresenta para os discípulos. Mas ó, um detalhe importante: as mulheres elas não podem tocar em Jesus, né? E quando Maria Madalena ela vê Jesus em primeiro, só que ela não pode tocar nele, né? E quando ele se aparece para os discípulos podem colocar o dedo na chaga. Tomé bota o dedo na chaga, como a gente vai ver. Por quê? Porque apesar de Deus dar dignidade para as mulheres, somente os sacerdotes homens podem tocar no corpo de Jesus Cristo. É por isso que o sacerdote o sacerdócio é apenas para os homens. Só padre pode ser homem. Só o homem pode ser padre. Porque Jesus deu essa dignidade para os homens. E isso não quer dizer que os homens são superiores às mulheres, nem as mulheres superiores aos homens. Isso quer dizer que Deus deu papéis distintos para cada um. Entendeu? Deus deu um papel para cada um. E não cabe a nós ficar debatendo, porque tem que ordenar a mulher. A gente vai ver muito mais isso quando a gente for falar do sacramento da ordem, né? Mas é porque foi uma graça dada à natureza masculina. E Deus quis assim. Porque Jesus, ele era homem também. Jesus é o sacerdote por excelência. Então vamos continuar. Só lembrando assim, os homens ficaram mais com essa parte do sacerdócio, porque a mulher ela já faz parte da obra de Deus, né? Deus cria o ser humano no ventre da mulher. Então a mulher está sempre criando, a mulher está sempre trazendo vida à terra, né? Vida à humanidade. A mulher está dando a luz, o homem não pode dar a luz, né? A gente tem essa vantagem, a gente não é sacerdote, mas nós trazemos vida, né? Vida à terra. O túmulo vazio. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, vencendo o último inimigo e pena máxima do pecado de Adão, a morte. Jesus ressuscita conforme os relatos dos evangelhos, aparecendo primeiro às mulheres e depois aos discípulos. Mas o que é ressuscitar? Assim afirma o catecismo. O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Olha, gente, essa parte é importante. Porque o que acontece quando a gente morre, né? Nós somos seres humanos, como a gente viu na primeira. É bom que eu sempre vou resgatar algumas aulas. O que a gente viu na aula sobre os anjos e os homens, né? Que a gente falou dos pecados dos anjos e pecados dos homens. Quem lembra dessa aula? Antiga essa aula, hein? Lá do começo do Crisma. Que eu falo do pecado dos anjos e do pecado de Adão e Eva. Pablo lembra dessa aula, né? Eu falei nessa aula que
Os seres humanos, os anjos são por espírito. Então, o espírito ele não morre. Anjo não morre. Você não dá tiro em um anjo e o anjo cai morto. Não, porque eles só são espírito. Então não tem como eles morrer. Eles são imortais. Nós seres humanos, aí eu falei que nós não somos uma pedra, né? Porque pedra não é nem vivo. É só matéria. E nem que nós não somos animais, né? Porque os animais, eles são matéria com vida, só que eles não têm alma imortal. Mas nós, seres humanos, nós temos uma alma imortal e um corpo material. E esse corpo material, ele foi feito para durar eternamente. Só que o que aconteceu com o pecado de Adão? O pecado de Adão, ele veio e ele trouxe a morte ao nosso corpo. Então acontece que passando um determinado tempo, um determinado tempo, a gente envelhece, a gente morre, o corpo cai no chão, vira terra, a terra come e a nossa alma vai. E o que é ressuscitar, tendo isso em vista, né? Ressuscitar vai ser quando quando Jesus voltar para julgar o céu e a terra, corrigir esse último erro do pecado em nossa vida. Que é o quê? Ele vai restaurar o nosso corpo imortal que a gente perdeu. Ou seja, a nossa alma imortal vai se reunir com o nosso corpo imortal. Né? E ressuscitar isso, né? A gente ressuscitar é diferente de ser ressuscitado. Por exemplo, Jesus vai me ressuscitar. Né? Não, ressuscitar é diferente de ressuscitação. Porque você morreu. Casos de ressuscitação tem um monte. Qual que é? O que é ressuscitação? É quando eu morro e por um milagre eu volto à vida. Mas eu ainda estou no meu corpo mortal e vou morrer de novo. Por exemplo, teve um milagre que Padre Pio, né, teve uma mulher que levou o bebê morto para o Padre Pio rezou e ele voltou a viver. Então esse bebê foi pela força de Deus, ele voltou à vida. Então ele teve uma ressuscitação. Agora, ser ressuscitado, uma ressurreição, vai ser quando eu voltar para o meu corpo de maneira definitiva e imortal. Isso vai acontecer no último dia, quando Jesus vier julgar o céu e a terra. E ele vai devolver esse corpo, né? E a gente vai ver que... Porque, agora, Felipe, por que esse corpo já não é nos dado agora? Né? Se eu fosse você, eu já estaria fazendo essa pergunta na minha cabeça. Mas por que raios esse corpo já não é nos dado agora? Né? Isso significa que esse mundo ele não é capaz de suportar o corpo glorioso. Esse mundo que nós estamos. E é por isso que Cristo, quando ele recebe o corpo glorioso dele, ele tem que subir. E nós, quando recebemos nosso corpo glorioso, nós teremos que subir. Mas para subir, nós temos que merecer subir. Então a gente tem que suportar esse corpo aqui, falível, que pega câncer, que pega Covid, que se queima, que passa frio, que passa fome, para justamente a gente viver uma vida de santidade e merecer o céu. Certo, gente? Vocês conseguiram entender isso? A gente vai falar mais uma vez na aula sobre isso. Quem conseguiu entender, fala eu entendi. Entendi. Eu acho que entendi. Agora quem não entendeu, fala, Felipe, me ajuda. Eu entendi. E quem não falou nada, eu considero que não está assistindo a aula. Daniel, entendi. Mas Mônica. é bem complexo, mas entendi. Diogo, você está entendendo? Stephanie? Estou sim, Felipe. Estamos. Eu entendi sim, Felipe. Tá bom. Mas não tenha medo de perguntar não, tá, gente?
Mayara Tá bom. Matias, eu entendi mais ou menos. Então, Mayara, a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Eu espero que você. Vai, fala aí, Stephanie. Posso fazer uma pergunta? Sim, fica à Quando vontade. a gente morre, se a gente vira anjo, a gente tem gênero? Ô, peraí, quando você abre o seu áudio, fica um barulho meio estranho. Quando a gente morre, quando a gente vira anjo, a gente tem gênero? Ou... Ó, vamos explicar uma coisa importante. Boa pergunta. A gente não vira anjo, tá bom? A gente sempre vai ser humano. A gente é uma alma humana. Outra questão, que aí, quando a gente fala gênero, você está se referindo a homem e mulher, né? Sim. Ah, beleza. Não é assim que a gente fala. Tá? É que o mundo de hoje tenta empurrar na nossa cabeça gênero. Gênero homem, gênero mulher, aí 500 mil gêneros. Mas não é assim. Quando a gente fala de gênero, é bom a gente lembrar um pouco de Aristóteles, né? A gente tem uma espécie. Qual é a nossa espécie? Né? Homo sapiens, né? Nós somos humanos, né? Qual que é o nosso gênero? Nós somos animais. A gente é do gênero animal. Né? A gente é gênero animal do espécie homem, do espécie Homo sapiens. Agora, qual é a nossa sexualidade? Qual que é o nosso sexo? Homem e mulher. Né? Agora, tipo, colocando o conceito certo, eu respondo, quando a gente morrer, a gente sempre vai ser homem, ou sempre vai ser mulher. Mas apesar de que no céu, isso não vai fazer diferença. A gente sempre vai ser homem. Jesus recebeu o corpo glorioso dele e Jesus é homem. Entendeu? Não adianta... E Maria é mulher. São José é São José, não Santa Josefa, entendeu? É São José. É meu padroeiro, padroeiro da gente homem, varonil, varão. Né? Maria, mulher, doce. Né? Ou seja, sempre seremos homens ou mulheres. Apesar que com o corpo glorioso, quando a gente tiver esse corpo ressuscitado, a gente, no céu não vai ter sexo, não vai ter relação sexual. Por quê? Porque a gente não vai precisar mais ter filhos, entendeu? E o corpo glorioso, ele vai ser tão feliz por si mesmo que não vai precisar de relacionamento sexual. No céu não vai ter esposo e esposa. No céu nós seremos como todos os irmãos, filhos de Deus, entendeu? Por isso que no casamento, no matrimônio, fala, até a morte vos separem. Né? Porque depois que morrer, no céu não tem esposo e esposa. Deu pra entender, Stephanie? Entendi, obrigada. Então a gente sempre vai ser homem, sempre vai ser mulher, no céu e no inferno também. Né? No inferno tá cheio de homem e mulher. Né? Então não importa pra onde você vai. Você vai ser homem e mulher pra sempre. Ô, Felipe, o Matheus está presente? Não. Ele tentou entrar em contato. Será que ele queria entrar? Não sei. Vamos à leitura, então? Vamos. A aula tá ficando interessante. Pelos méritos de Cristo, nós poderemos também ressuscitar um dia para a glória com um corpo glorificado. Mas há aqueles que negam a historicidade da ressurreição de Jesus. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta dos anos 56, pôde escrever aos Coríntios, transmitidos em primeiro lugar o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. Não precisamos de provas históricas, apenas crer pela fé. Mas os primeiros cristãos davam as suas vidas para testemunhar isso.
todos, os 12 apóstolos derramaram seu sangue para testemunhar que não tinha medo da morte, porque sabiam que ressuscitariam com Cristo. Então, você viu que eu ainda não entrei no âmbito de Jesus ter ressuscitado. Eu falei, o que é ressuscitar? Beleza. Expliquei o que é ressuscitar. Porque eu tive que explicar o que é morrer. Né? O que acontece com a alma e com o corpo quando se morre. Agora, antes de entrar na... muitos falam, mas os discípulos que roubaram o corpo de Jesus e esconderam em algum lugar e falaram, saíram por aí que Cristo ressuscitou, né? Só que a ressurreição de Cristo é um evento histórico. Assim como a vida de Jesus é um evento histórico. Só que Jesus, quando ele estava vivo, ele se apresentou para todo mundo. Mas depois que ele ressuscita, ele não aparece para todo mundo. Porque aí já começou um tempo que você... Jesus Cristo quer que a gente creia nele pela fé. Então ele aparece para alguns, para dar força, para dar ânimo, para eles pregar a ressurreição de Cristo para nós. Porque seria muito fácil, Jesus aparece ressuscitado, então eu não me converto. Eu me converto, ele ressuscitou, então é verdade. Então não tem vida de santidade, não tem conversão, não tem nada. Então você não tem que fazer nenhum esforço, porque você está vendo com seus próprios olhos. Né? Assim como Tomé, que a gente vai ver daqui a pouco, quis ver com seus próprios olhos. Certo? Então, gente, a gente não pode ficar assim, querendo acreditar, eu quero ver a prova da ressurreição de Jesus. Tem algumas provas, só que não são provas concretas. Tem o Santo Sudário, que a gente vai falar na aula das relíquias, que a gente vai falar bastante do Santo Sudário, que é o que está lá. Ele está lá, o corpo de Jesus está lá, as marcas da paixão de Jesus estão lá naquele pano que cobriu Jesus. Santo Sudário é uma prova da ressurreição de Jesus, né? Mas para quem é crítico sempre vai ter uma objeção e nunca vai acreditar. Por quê? Não é pela razão que a gente crê que Jesus ressuscitou, mas sim pela fé naquilo que disseram os apóstolos. E por que o testemunho dos apóstolos é válido? Por quê? Porque eles derramaram sangue. Né? Eu falei aqui, eu cometi um pequeno erro. Os 12 apóstolos derramaram sangue, mas foram 11 que derramaram o seu sangue. Né? Que João ele não foi martirizado, mas ele sofreu o pão que o diabo amassou também. Mas os 11 apóstolos, eles deram a vida falando, Jesus ressuscitou. E eles não negaram Jesus. Eles viram Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, no primeiro arrego que estive, no primeiro momento que eles fossem pressionados, eles iam arregar. Eles iam falar, porque uma mentira, você não consegue morrer por uma mentira. Você não consegue dar sua vida por uma mentira. Mas a verdade é capaz de você dar a vida por ela. A mentira não. A mentira você mente até certo ponto e depois para salvar sua vida você conta a verdade. Agora, a verdade você é capaz de dar a vida pela verdade. Você não é capaz de dar a vida pela mentira. Porque você estaria morrendo por uma coisa em vão. Todos os discípulos morreram de mortes terríveis, mas perseveraram até o fim, dando fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa fé deles que nós cremos. Como que a gente vai provar que Jesus ressuscitou por um cientista moderno? Não vai. Mas a gente crê que Jesus ressuscitou. Porque os apóstolos deram vida por isso. Né? Mas quem quiser ver o Santo Sudário está lá em Turim. Ajuda na nossa fé. Mas tem gente que olha o Santo Sudário, vê todas as evidências. Depois vocês pesquisam sobre o Santo Sudário. Vê todas as evidências e... boa, lição de casa. Vou passar isso de lição de casa hoje. Para pesquisar sobre o Santo Sudário. Então é isso aí, mãe. Vamos lá. Eu já sei até o que eu vou passar. É uma pregação do Frei Gilson sobre o Santo Sudário. A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, na medida em que pôs fim à sua existência humana terrena. Mas por causa da união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, este não se tornou um despojo mortal como os outros, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte.
E por isso o poder divino preservou o corpo de Cristo da corrupção. De Cristo, pode dizer-se ao mesmo tempo, foi cortado da terra dos vivos. E minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a corrupção. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia era disso o sinal, até porque se julgava que a corrupção começava a manifestar-se a partir do quarto dia. Como eu falei, né, gente? Pode ler essa última parte e a gente reflete. Sim, depois nós vamos ter uma leitura. Nós vamos anunciar a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada como parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos, pela sua morte venceu a morte, e aos mortos deu a vida. Podemos, enfim, exclamar: Jesus ressuscitou. Aleluia! Aleluia! É com muita alegria, né? Porque agora sim, controvérsias históricas, como que a gente vive, como a gente morre, mas Jesus Cristo sofreu, padeceu, né? A morte de Cristo foi uma verdadeira morte. Tem gente que fala, então Cristo não morreu, ele estava lá desmaiado e depois acordou. Não, não, Jesus Cristo morreu de verdade. Foi à mansão dos mortos, pregou aos mortos, né? E depois o corpo dele não se corrompeu nesse dia que ele estava no túmulo. O corpo dele não sofreu corrupção nenhuma, ficou intacto, né? Ele ressuscitou antes de isso poder começar a acontecer, né? Mas nós sabemos muito bem que a partir do momento que a gente morre, o nosso corpo já começa a se corromper, tipo, com 1 dia, 2 dias. Mas Deus, ele demonstra na vida de alguns santos uma coisa sobrenatural. Existe na Igreja Católica fenômenos miraculosos que são corpos incorruptos de santos, né? Santos como Santa Bernadette Soubirous, né? Que foi uma santa que viu Nossa Senhora, e até hoje o corpo, depois de quase 200 anos depois da morte dela, o corpo dela não se decompôs, né? O corpo dela não se decompôs, está inteiro, inteiro. Agora imagina, se por uma santa Deus é capaz de fazer isso, imagina o próprio Jesus, né? Mas, tipo assim, não quero entrar nesse debate se o corpo de Jesus se decomporia ou não. Não, porque a gente nunca vai saber disso, porque ele ressuscitou. Mas pode-se deduzir que se uma santa, que é menor que Jesus, bem menor que Jesus, que ela pode ficar com o corpo corrupto, imagina o corpo glorioso e sem pecado de Jesus. Ele nunca se corromperia. Mas não é esse o caso, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque o corpo de Jesus não poderia ficar sob o poder da morte. Por quê? Porque a morte foi derrotada pela sua morte. A morte de Cristo derrota a morte. São paradoxos do cristianismo, né? A morte que derrota a morte que traz a vida, né? E Jesus Cristo, a sua morte física nos trouxe a nossa vida, né? Aí as pessoas falam, opa, aleluia, Jesus ressuscitou, eu tenho vida em abundância, quero carro, casa. Não! Jesus ressuscitou, meu filho, você agora tem direito a uma morada no céu. Mas se você não investir na sua salvação, porque Jesus diz, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Jesus Cristo pode ter morrido e ressuscitado, mas se o seu coração não está nele, como que você vai habitar com ele no céu? Jesus Cristo, como eu sempre digo, Jesus Cristo não te obriga a crer nele. É tudo uma questão de escolha. Então Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, né?
É muito fácil falar, ressuscitou, aleluia. Mas antes da ressurreição tinha o quê? A cruz. Como que a gente quer ressuscitar por Cristo, com Cristo, se a gente não sepulta a nossa vida junto com Ele, se a gente não toma a nossa cruz? O que o batismo é, né? O batismo a gente se sepulta e nasce de novo. A gente nasce, né? A gente ressuscita. O que é uma pessoa que antes vivia no pecado, que antes vivia nas coisas do mundo e se converte e volta para Cristo? Ela se sepultou. Ela morreu. E Cristo fez nascer uma nova pessoa. Ela ressuscitou. Né? E o que é uma pessoa que morre em estado de graça e foi para o céu? É uma pessoa que morreu, foi sepultada e ressuscitou. Né? E o em última análise, a mais perfeita da ressurreição vai ser quando quando Jesus Cristo voltar e nossa alma voltar a se reunir com o nosso corpo glorioso, um corpo igual ao de Cristo, né? Então nós iremos ressuscitar, né? E todos vão ressuscitar, ou para o céu ou para o inferno, porque muita gente vão ressuscitar no seu corpo, só que esse corpo vai para o inferno. Por quê? Porque não viveram a vida de santidade, uma vida de amor a Deus. Não, fizeram maldade, mataram, roubaram, estruparam, não se arrependeram Felipe, antes de morrer. Então o corpo... Felipe, Oi. vamos fazer uma colocação assim, porque todos pensam, mas como se essas pessoas já morreram há milhares e centenas de anos, como elas vão ressuscitar se já não tem mais os seus restos mortais? Aí como é que você coloca isso? Então, uma explicação da ciência natural eu não sei explicar. Mas eu sei Eu que... disse assim, Jesus disse, és o pó, né? És do pó e ao pó voltará. Eu acho que a gente estuda que a paleontologia, o pó vai juntando, né, um sobre o outro até formar uma montanha. Eu creio no meu pensamento que é esse pó também, muito desses pós são os ossos que já viram pó, a Terra vai dar conta de tudo, de todos eles, né? A Terra vai dar conta, esse pó voltará, retornará à vida, igual a gente lê lá em Ezequiel 37, né? Onde Jesus fala para ele profetizar e aqueles restos mortais se tornariam vidas, né? E aí o corpo volta, né? Então, você vê que o corpo ele se corrompe, né, depois da morte. Muitas vezes o corpo é cremado, queimado, acidentes. O corpo se perde todo. Serial killers que matam pessoas e derretem os ossos em ácido sulfúrico. Então, Felipe, oi. uma perguntinha, Larissa. Quando você morre e a família escolhe cremar o corpo, é pecado? Então, depende da situação. A igreja recomenda-se que enterre. Agora tem lugares que nem na Índia, que não tem lugar mais para enterrar. É 1 bilhão de pessoas, não tem cemitério. Então o pessoal queima, né? Então é porque não tem outra opção. É porque existe uma liturgia do túmulo, assim, sabe? Quando você enterra a pessoa, eu não vou falar que nem é pecado nem que não é, tá bom? Mas recomenda-se que você enterre o corpo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, de lá, é do cemitério que a gente vai sair. A gente vai acordar no cemitério, gente. Quando Jesus voltar. Mas vamos dizer, respondendo também a pergunta da minha mãe. Deus vai junto. Nada se perde se você for ver na natureza, nada se perde. Você vê que o seu corpo, o seu osso é alimento para as gramas, para o mato ali. Aí vem um animal, come o mato, né? E depois de alguma forma seu corpo vai estar nessa natureza. Ou em Tem corpo que ossos, já virou petróleo, né? isso, ou em osso, ou em petróleo, alguma forma. E quando Jesus voltar, sei lá, acho que a matéria vai se desprender e vai se começar a formar os corpos de novo. Eu não sei, gente. Isso que é o legal, né? Eu acho isso assim, porque
Deus é o Senhor de tudo, de todas as coisas. A um simples mandar dele, tudo se faz. Agora, Assim como a terra foi criada, né? uhum. Agora, por exemplo, se você vai cremar o corpo porque você não crê na ressurreição cristã, aí você está cometendo pecado, entendeu? Porque você está cremando em protesto. Eu não creio da ressurreição cristã, queima esse corpo. Porque já que eu não creio, eu não vou ressuscitar no último dia, então eu não preciso que meu corpo esteja no caixão. Pode queimar. Não, se for por esse motivo é um pecado sim, entendeu, Larissa? O pecado está na intenção. Ah, sim, entendi sim. Muito obrigada. Entendeu? Agora, por exemplo, eu já quero fazer meu plano funerário, já quero minha lápide, hein? E eu quero que escreva na minha lápide: Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Ô, Felipe, Pode Que falar. bonito. tem até no dia do julgamento final, tem um anjo e toca a trombeta, né? E todos os vivos, né? E todos os mortos estão enterrados no túmulo, se apresentam para Deus, né? No julgamento. Isso. Na escatologia, no último dia, vai tocar a trombetinha, e essa trombetinha vai fazer os corpos aparecerem, né? E, gente, muita coisa vai acontecer até o fim do mundo. E eu queria ser da geração que quer ver Jesus voltar, né? Jesus está voltando, está próximo, a gente está vendo sinais. Por isso que eu falo, gente, nada de brincar com a nossa salvação. Eu sempre falo em toda aula de crisma, a hora para se converter é hoje, é agora, não é amanhã, é hoje. É hoje que a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus. Porque talvez amanhã a gente não tenha. Entendeu? Vamos ler a próxima parte para dar tempo? Uhum. Lucas 24, 50. Quem Agora, tem a. Lucas 24, 50 não está no texto, está na Bíblia, gente. Peraí, até eu tô achando que. É rapidinho. Eita, tá falando alguma coisa aí que eu tô achando ainda. Ó, vou ler essa parte aqui. Eu já achei. Você vai ler sobre a ascensão? Isso, já achei. Então deixa eu ler isso aqui antes da ascensão. Tá. Tá. Ó, eu vou ler, gente. Jesus ficou 40 dias com os seus nesse mundo. Apareceu várias vezes aos seus discípulos. Tomé, diante de Cristo ressuscitado, quis ver para crer. Estavam lá os discípulos na salinha, reunidos. As mulheres que viram Jesus da primeira leitura que a minha mãe fez, foram lá contar para os discípulos. É claro que os discípulos não acreditaram, né? Acharam que estavam doidas, né? Até que Pedro e João correram até o túmulo, viram que realmente estava vazio, né? E apareceu um anjo lá: homens da Galileia, porque procuram entre os mortos aquele que está vivo, né? Cristo que está aqui ressuscitou. Mas eles foram lá e falaram: olha, realmente apareceu, o túmulo está vazio e a gente viu alguém falando que Cristo ressuscitou. E da portas fechadas, estavam ali todos de portas fechadas. Com medo de quem? Dos judeus. Eles estavam com medo que os judeus descobrissem, porque estava assim: matou Jesus, agora quem é o próximo, né? Matou Jesus, ou matou os discípulos também, né? Então estava todo mundo com medo, né? E Jesus aparece no meio deles. E diz: a paz esteja com vocês. Aí todo mundo ficou assim: é um fantasma, né? Porque ninguém acreditou. Aí Jesus falou: dá um pedaço de peixe. Aí comeu pão, comeu peixe. Por acaso fantasma come pão e peixe? Não. Aí chegou Tomé. Tomé, ele falou: se é você mesmo, me ordene que eu toque. Deixa eu tocar nas suas chagas. E Tomé toca nas chagas de Jesus, né? Tomé, ele vê, ele crê, né? E Jesus diz algo bonito: porque vistes, credes, feliz daqueles que sem me ver creem em mim, né? Então felizes de nós que nunca vimos Jesus pessoalmente, que crê nele, mas seremos mais felizes que Tomé, que viu, né?
Então, porque Jesus fala que para crer é necessário dar fé, gente. A gente nunca pode deixar a fé de lado. Muitas vezes a gente é racional demais, né? A gente quer as coisas provadas empiricamente. E não é assim. Né? Jesus Cristo demanda da gente um pouco de fé. Né? Demanda da gente que nós tenhamos fé nele. Né? E Tomé lhe pediu, né? Tocou em suas chagas e confessou: meu Senhor e meu Deus. Apareceu para os discípulos de Emaús, que o reconheceram a partir do pão. Né? Jesus apareceu para 2 discípulos que andavam para Emaús, que estavam lá tristes da vida, porque Jesus tinha morrido, né? E Jesus aparece lá, só que ele se disfarça e fica falando assim: olha, do que vocês estão conversando aí? Ah, Jesus, nosso mestre, morreu, né? Aí de repente aquele estranho que apareceu começou a explicar porque Jesus tinha que morrer usando o Antigo Testamento. E depois que Jesus ele celebra a Eucaristia com eles, ao partir do pão eles reconheceram Jesus. E quando eles viram Jesus, ó, pum, sumiu. Né? Jesus ele vai aparecendo, né? E eu digo assim que as aparições de Jesus eram esporádicas, né? Pois o seu corpo glorioso esse mundo já não suportava. Né? A partir do momento que a gente vai receber o nosso corpo glorioso, assim como Jesus, assim como o de Maria, quando a gente vê a Assunção de Nossa Senhora em outra aula, a gente vai ter um corpo glorioso, o nosso corpo não suporta esse mundo. Porque esse mundo ele é corrompido. O nosso corpo nosso corpo vai ser perfeito. Então só vai restar uma alternativa: subir. Né? Então, ele sobe aos céus. Meditemos o mistério da ascensão de Jesus. Minha mãe agora vai ler a passagem. Lucas 24:50. Elevação de Jesus ao céu. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Pode ler em seguida aqui. Mas o meu aqui acaba. Pode ler aí, 665, a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que, entretanto, oculta aos olhos dos homens. Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo aos céus significa sua participação na humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo principado, poder, virtude e soberania, porque o Pai tudo submeteu aos seus pés. Cristo é o Senhor dos cosmos e da história. Nele, a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação, o seu acabamento transcendente. Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Estamos já na última hora. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo. Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita, santidade. O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela Igreja. Gente, muita coisa para meditar, por isso que eu já falei para minha mãe ver numa tacada só, né? A primeira coisa que a gente vai meditar é o seguinte: Cristo ele veio para redimir nossos pecados. Felipe já falou isso umas 500 vezes, né? Só que ele redimiu também o nosso corpo, a nossa humanidade. Cristo, ele sempre existiu.
como a gente viu na aula da Trindade, né? Que Cristo, a Trindade é quem? É Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo, Jesus Cristo, ele é o Filho. Ele é o Filho que se tornou, que tomou a nossa carne e se fez homem, certo? Quando Cristo ele morre na cruz e ele ressuscita com o seu corpo humano glorioso e ele redime os nossos pecados. Quando Cristo ele ascende ao céu, ele volta, ele retorna para... Ele nunca se separou da Trindade, mas ele volta para o seu lugar, que é o céu, certo? Como a gente diz, Pai nosso que estás no céu. Então Jesus Cristo volta para o céu, só que ele não... Antes, Jesus Cristo era no céu somente substância divina. Agora ele é substância divina e ele agora é natureza divina e natureza humana. Ou seja, a humanidade, a carne humana, a nossa carne humana, ela é introduzida no céu. Jesus sai de lá somente com a natureza divina e volta com a natureza humana e divina. Isso é incrível, porque isso significa que foi introduzida a nossa humanidade no céu. Ou seja, é possível o nosso corpo glorioso depois da ressurreição ir ao céu com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele abriu a porta, ele introduziu carne e osso no céu. É por isso que depois da ascensão de Jesus tem a assunção de Nossa Senhora. Pode falar, Pablo. É que tem também a Nova Jerusalém, né? A Nova Galileia, né? E que acho que é onde Jesus fala, né? Que os discípulos vão vir com ele, né? Vão ir para lá também, né? Só que acho que vão quem tiver ressuscitado, né? De corpo e alma, né? Então é como se fosse uma igreja celeste, né? Isso. Você já está introduzindo as próximas aulas. Você está induzindo bem. O Pablo ele pega as coisas assim no ar muito bom. E, por exemplo, Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele fala para os discípulos. Os discípulos estão pensando onde? Será que ele vai em Guaianazes, no Itaim? Será que ele vai lá na igreja Nossa Senhora da Boa Morte? Será que ele está indo lá no... Não, ele sempre entende as coisas terrenas, mas Jesus está falando, vou para o céu. Vocês ficam aí mais um tempo. Eu vou. Onde eu vou, vocês não podem ir. E quando Jesus ele ascende ao céu, ele introduz a natureza humana no céu. Ou seja, e depois como a gente vai ver nas aulas que a gente vai falar sobre a Assunção de Nossa Senhora, que eu não sei que aula que vai ser, a prova disso é que Maria, que não tinha pecado original, foi assunta ao céu de corpo e alma. Ou seja, tem espaço lá para nós, gente, para nosso corpo. Nosso corpo tem espaço para a gente lá. Jesus Cristo introduz isso. E a segunda coisa que a gente vai meditar agora eu falei aqui da participação da humanidade, né? Deixa eu ver aqui. Eu me empolgo na explicação, depois eu perco os tópicos. Cristo é o Senhor do cosmos e da história. Nele a história do homem até a criação inteira encontra-se a sua recapitulação, o seu acabamento transcendente. Então, vamos dizer que Deus ele corrigiu um erro de trajetória por causa do pecado, não por causa de Deus. Deus não erra, né? Então, Cristo, quando ele ascende ao céu, no céu ele se torna rei dos cosmos, né? Rei do cosmos quer dizer rei de todo o universo, certo? E como era antes, o mundo antes do pecado era um mundo ordenado. Agora Deus ele volta para o céu, né? Onde que nossa humanidade é introduzida, né? E inicia um novo tempo, né? Quando Cristo sobe aos céus, ninguém vê mais Cristo. Então, quando a gente vê Cristo de novo, vai ser na volta dele. Quando a gente vê Cristo, quando Jesus Cristo voltar, não vai ser mais multiplicação dos pães, não vai ser mais manjedoura, humilde em Belém, nascendo em Belém. Quando Cristo voltar, vai ser trombeta e anjo, né?
vai ser julgamento. Então, nesse tempo que Jesus Cristo subiu, até o tempo que Jesus Cristo voltar, é chamado tempo da igreja. É o tempo que a igreja católica está aqui, pregando e salvando as almas. Né? Porque quando Cristo voltar, ele vai elevar a sua igreja. E quem é essa igreja? É quem fez a vontade dele. Ou seja, muitos na igreja católica vão ficar. Eu posso falar isso com tranquilidade. Muitos católicos vão ficar porque eles não estão sendo fiéis. Mas muitos vão subir também. Né? Você quer falar alguma coisa, mãe? Sim, quero sim. Eu queria colocar assim, algumas outras religiões, eles falam contra a ressurreição de Cristo. Aliás, eles negam a ressurreição de Cristo, como os espíritas, que eles dizem que há reencarnação de muitas gerações até a alma ficar perfeita. E que para eles não existem o céu, é tipo, o céu só quando for na última encarnação em que aquela alma é perfeita. Então, eles jogam isso muito na cabeça das pessoas e muitos acreditam. Há também os testemunhos de Jeová, que dizem que as pessoas não morrem, que as pessoas, elas, tipo, adormecem e ficam esperando Jesus vir acordá-las, né? E para eles, aquela pessoa não ressuscitará. Então, muitas outras falsas religiões roubam a verdade da fé cristã, a ressurreição, que é uma coisa tão linda e um presente de Deus para nós, eles simplesmente mentem sobre o fato da ressurreição. E depois eu quero ler aqui para vocês um versículo onde prova cabalmente a força que Jesus ressuscitou, pelo menos para nós cristãos, a gente precisa acreditar que não existe essas baboseiras que eles pregam por aí, mas uma verdade só, que Cristo ressuscitou. Aí, no final, eu quero ler para nós 1 Coríntios 15, 12, tá bom? Pode ler, mãe, pode ler. Posso ler? Porque eu já vou entrar em seguida disso aí. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes, pois eles sois salvos, e se estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado, a menos que tenha abraçado a fé em vão. De fato, eu transmiti, antes de tudo, que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, né, aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. No 12. Ora, se prega, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem algum de vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a nossa fé, é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato ele não o teria ressuscitado. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda está nos vossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ou seja, a ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. Se não tem ressurreição, não tem fé católica. Então, para encerrar a aula, né, a gente se propõe a refletir. As falsas religiões, elas gostam muito de falar assim: olha, não tem problema se você foi mal nessa vida, você na próxima vida você melhora. Ou você está sofrendo muito nessa vida, é porque você está pagando pelos pecados da outra vida que você teve. Isso, ou seja, não existe isso, gente.
A reencarnação, ela não tem nada a ver com o cristianismo. Ah, mas eu já fui no centro espírita, lá tem a imagem de Nossa Senhora, de Jesus. Mas isso não significa nada. Porque eles pegam a imagem de Jesus e Maria e colocam lá. Mas a fé católica não existe. Ou você crê na ressurreição ou você crê na reencarnação. Porque as duas. Porque a ressurreição, ela diz: eu me arrependo de todo o meu coração, de toda a minha alma, e no último dia ressuscitarei em Cristo. Agora, na reencarnação, você vai mudando de corpo. É uma alma que vai mudando de vários corpos. E no último dia vai ressuscitar em qual, horas bolas? Se teve uns 10. Então não tem como. É por isso que os espíritas, eles não creem de jeito nenhum nesse negócio de ressurreição. Para eles, Jesus não é Deus. Jesus foi só um espírito evoluído, que reencarnou várias vezes e alcançou a luz. Ou seja, para os espíritas, Jesus, Buda, se não for a mesma reencarnação, os dois, são espíritos que reencarnaram várias vezes e ficaram evoluídos. E são, nossa, espíritos de luz. Né? Mas para nós católicos, isso não é a nossa fé, gente. A nossa fé crê que nós temos somente uma vida. E que essa vida, nós temos ela para ganhar ou perder o céu. Né? Mas como eu falo nas outras aulas, não é tipo, eu tenho que crer em Jesus Cristo porque eu tenho medo de ir pro inferno. Não. Isso aí salva, até que salva. Mas o que é mais importante é amar Jesus. Porque Jesus nos amou. E quando a gente ama Jesus, a santidade ela vem de forma leve. Como eu falei na última aula, é leve amar Jesus. É leve ser de Deus. Como é bom, a gente nem pensa no inferno. A gente nem pensa no inferno porque a gente está ansioso para chegar no céu. Agora sim, quando a gente olha a vida que o mundo está levando, é impossível não pensar no inferno, né? Porque o inferno ele existe e como diz as aparições de Fátima, tem muita gente no inferno. Muita mesmo. Muitas pessoas estão caindo no inferno. Porque muitas pessoas não tomaram posse do sangue de Jesus Cristo e nem da ressurreição de Jesus. Então eu como catequista eu não posso falar, olha gente, não vamos falar do inferno não, é muito pesado, né? Não, vamos falar do céu, as criancinhas brincando na ciranda do céu. Vai todo mundo pro céu comer pizza. Então não adianta se você matou, se você roubou, se você foi injusto. Vai todo mundo pro céu comer pizza na eternidade. Se fosse assim, pra que eu ia estar aqui falando 2 horas pra vocês? Pra que catequese se vocês não precisam se converter? Se eu não preciso me converter? Pra que eu vou pra Santa Missa se eu não preciso mudar de vida? Pra que Jesus Cristo morreu na cruz? Se todo mundo que morreu vai pro céu? Então, você sabe, tem muita gente que não entende isso. Porque a partir do momento que entender, vai ter que mudar de vida. E muitas vezes mudar de vida não é bom, né? E o inimigo sempre vai estar querendo dizer que não, escuta o catequista não, escuta o padre não, eles é muito radical, eles eles são medievais, né? Mas não, a verdade de Deus é a mesma ontem, hoje, amanhã e sempre. Amém? Assim eu termino a aula de hoje. A alegria de Jesus ressuscitado. Graças a Deus, nós podemos dizer, Jesus ressuscitou. Agora, com a graça dele, vamos ressuscitar com ele. Ou não, né? Depende da nossa escolha. O que você ia falar, mãe? Não é isso mesmo. Foi todo dia. Agora vamos abrir para as perguntas. Maiara, eu não sei se eu consegui responder aquela sua dúvida. Você ainda ficou confusa? Quem tem perguntas, a hora é agora. Todo mundo dormindo. Oi. Tá me ouvindo ou não? Fala um pouco mais alto, aumenta o volume. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Estão produzindo a continuação. Deixa eu botar mais perto.
estão produzindo a continuação, né, da Paixão de Cristo, né, o Mel Gibson, né, tá fazendo a Sim. Ressurreição de Cristo. Sim, eu não vejo a hora. Eu acho que deve ficar pronto esse ano que vem. Eu não vejo a hora. Também é um filme que fala, né, do que seria o sábado, né, do que seria o domingo. Eu também não, Uhum. mas é E isso aí. eu não vejo a hora de sair, né? Porque filme Paixão de Cristo, quem viu, precisa nem ver a aula da catequese, é só ver o filme da Paixão de Cristo, né? Ali você já tem. O Mel Gibson já foi o melhor catequista do mundo, né? Ali naquele filme. Stephanie, você tem alguma dúvida? Larissa que tá aí com você? A gente tem não. Tudo certo. Tudo certo? Sim. Ah, que bom. Mônica, se tá tudo bem aí? Sim, tudo bem. Ficou alguma coisa que você não entendeu na aula? Não, Felipe, tranquilo. Deu para entender direitinho. Muito bom. Diogão, Desculpa, travou aqui. opa, Fiquei sem dúvidas. sem dúvidas. Isso. Poxa vida, hein? Mas Eu tenho dúvida. você conseguiu entender a aula? De boa? Consegui sim. Gostou da aula? Sim. Gostei. Agora faltou a Risélia. Você tem alguma dúvida, Risélia? Não, nenhuma dúvida. Tá claro? E hoje pude entender muita coisa que eu tinha dúvidas. Bom, Ficou bem claro. vamos lá, mãe. Então vamos tirar da cabeça esse negócio de um intermediário, céu, inferno e purgatório. Não tem outro meio termo, não é isso, Felipe? Sim, a gente vai dando uma palhinha da aula sobre os novíssimos. Os novíssimos são o céu, o inferno e o purgatório, né? Se fala... O céu é céu ou inferno? O que é o purgatório, gente? O purgatório já é o céu. A maioria da gente, eu vou avisando uma coisa para vocês ficarem animados. A maioria, 99,9%, vai todo mundo pro purgatório. Por quê? Verdade. Porque o que é o purgatório, gente? O purgatório é um lugar onde que nós vamos lá pagar as penas do nosso pecado. Como assim as penas, Felipe? Quando nós nos confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados são perdoados. Amém, igreja? São perdoados, aleluia. Só que, por exemplo, todos os nossos pecados eles têm consequências. E muitas vezes a gente não consegue pagar as consequências dos nossos pecados, que são as penas. Vou dar um exemplo bem concreto. Esse é o meu exemplo mais clichê de todas as aulas. Vamos lá, eu estou com o Pablo andando na rua e de repente o Pablo me irrita e eu mato o Pablo. Pô, caiu duro no chão. Aí eu me arrependo, né? Vejo a mãe do Pablo chorando e a família dele chorando. Eu me arrependo de todo o meu coração de verdade. E o que eu faço? Eu faço uma confissão. Certo? E quando eu faço essa confissão, o pecado de eu ter matado o Pablo é perdoado. Mas olha só, o Pablo, porque eu fui perdoado, o Pablo não ressuscitou. Ou seja, tem uma pena, tem uma consequência, entendeu? E se nessa vida eu não fazer muita penitência, caridade, se eu não fazer muitas indulgências... Felipe, Oi. aí o Pablo tinha 3 filhos, quem vai criar os filhos dele? Exatamente, os 3 filhos do Pablo ficou sem sustento. Então se eu não reparar esse mal que eu fiz, quando eu morrer eu vou ter que pagar no purgatório. Entendeu? Vou ter que pagar no purgatório, porque para limpar a minha alma das penas do pecado. Deu para entender? Se surgiu curiosidade, fica com essa curiosidade que a gente vai falar bastante sobre esse assunto ainda, gente. Mãe, eu acho que por hoje é só. Tem mais uma pergunta, gente?
Não, já deu, o horário já passou. Então, eu estarei aqui encerrando a gravação. Para quem está vendo no YouTube, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença.